Olá, alunos! Estamos aqui dentro do 26º GAC em Guarapuava. E a partir desse momento, iniciaremos uma fala sobre o regime militar brasileiro. Vem conosco! Continuando a unidade 1, nós temos na nossa disciplina Desenvolvimento e Mudanças no Estado brasileiro a segunda etapa, o regime militar e as reformas do Estado. Devido à instabilidade política e também todas as questões as quais estavam ocorrendo no governo Jânio Quadros em 1961, também somado a outros fatos os quais ocorreram na história do nosso país, altos índices de inflação, bem como estagnação no crescimento econômico e também as questões relacionadas com toda a estrutura econômica do nosso país, fez com que em 1964 houvesse o golpe militar. O regime militar ocorreu entre os anos 1964 e 1985. Dessa forma, nós temos como primeiro presidente do regime militar o então presidente Castelo Branco. Nessa época, foi abolido todos os partidos políticos, criado a Arena e o MDB, sendo os únicos partidos até os anos 1979. A partir daí, nós tivemos a condução do plano para combater a inflação. Com isso, foi criado o Plano Econômico de Governo, o qual propôs ajuste fiscal rigoroso, aumento das despesas e também a redução das despesas públicas. Nesse período, tivemos reformas estruturais, entre elas as reformas relacionadas com o sistema tributário, financeiro, trabalhista e previdenciário. Entre elas, nós temos inúmeras situações, inúmeras mudanças as quais ocorreram. Professor Gilmar, comente-nos sobre outras medidas relacionadas com o plano de ação econômica do governo. Ok, professora Raquel. Quanto à reforma tributária, financeira, trabalhista e previdenciário, temos que dar destaque para a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o nosso famoso FGTS, que substituiu o modelo de estabilidade de emprego vigente até então. Além de flexibilizar o mercado de trabalho, o FGTS acabou se tornando uma importante fonte de recursos para o financiamento habitacional. Também tivemos a criação do Imposto sobre Serviço, o ISS, arrecadado pela esfera municipal. O Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o ICM, arrecadado pela esfera estadual. E também tivemos o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, pela esfera federal. Então, a criação desses três novos impostos, o ISS, o ICM e o IPI, na esfera federal. Todas essas medidas, elas contribuíram para um aumento expressivo da arrecadação tributária em nosso país, que passou de 16% do PIB em 1963 para 21% do PIB em 1967. Em pouco tempo, aumentou-se numa escala fantástica esses valores. No regime militar, no governo de Arthur Costa e Silva e Médici, ocorreu um período o qual foi tratado como o mais duro da realidade nesse momento da ditadura militar. Nesse interim foi desenvolvido o Ato Institucional número 5. Neste ato institucional foi o fechamento do Congresso Nacional, também cassados os direitos políticos e ainda a institucionalização da repressão. Nesse momento, ocorreram outras modificações, outras transformações e também outras situações as quais foram vivenciadas pelo povo brasileiro. Professor Gilmar, quais outras situações estão relacionadas com o ato institucional número 5? Professora Raquel, as determinações mais importantes do AI-5, dentre elas podemos destacar algumas mais importantes. A primeira, a concedida
poder ao presidente da República para suspender os direitos políticos pelo período de 10 anos de qualquer cidadão brasileiro. Concedia poder ao presidente da República para cassar mandatos de deputados federais, estaduais e vereadores. Também no ato AI-5, que nos chamou a atenção também, que proibia manifestações populares de caráter político, como algumas que estamos vendo acontecendo em nosso país no momento. Também, professora Raquel, impunha a censura prévia para jornais, revistas, livros, peças de teatros e músicas também. Aí nós vemos algumas dos atos importantes do AI-5, que houve uma mudança cultural em nosso país. A partir do que nós já vivenciamos, que nós já tivemos conhecimento sobre o período da ditadura militar, nós temos também a passagem de outros presidentes, os quais conduziram o nosso país. Entre eles, nós destacamos, professor Gilmar, Emílio Garrastazu Médici e também Ernesto Geisel. E ainda nós temos o governo presidente Figueiredo. No governo Geisel, nós tivemos o envio de uma emenda constitucional a qual cassava o ato institucional número 5, que era o AI-5 que existia na época. E também no governo Geisel nós tivemos os planos de desenvolvimento, o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e o Plano Nacional de Desenvolvimento 2. No Plano de Desenvolvimento 1 estava previsto a integração nacional, bem como a expansão do desenvolvimento. E isso tudo fez com que os planos que existiram trouxeram benefícios e melhorias para o nosso país. Com isso, nós temos, através do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, a expansão do desenvolvimento em si para com o nosso país. Neste momento, professor Gilmar, quais foram as novas e também as melhorias as quais foram apresentadas no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento? Então, professora Raquel, no governo Geisel, a potência instalada de energia elétrica cresceu em torno de 65%. A produção de petróleo cresceu 44%. A capacidade das refinarias em 73%. Vejamos como cresceu a capacidade das refinarias. Também a produção do aço cresceu 70%, de alumínio 78%. De produtos petroquímicos foi um salto fantástico, 117% foi o crescimento. E o maior crescimento, professora Raquel, foi o de fertilizantes, que cresceram 395% no governo Geisel. E de celulose também houve um crescimento de 83%. Devemos destacar entre os planos o Proálcool. O Proálcool foi implementado por meio de um decreto no dia 14 de novembro de 1975, com o objetivo de desenvolver uma fonte alternativa de energia. O projeto contou com a colaboração de pesquisadores, vários pesquisadores ligados ao setor universitário e ao setor do governo federal. A usina nuclear, também de Angra dos Reis, foi construída após a assinatura de um acordo na Alemanha, com o fornecimento de 10 reatores nucleares no ano de 1976. Temos que destacar também a Companhia Siderúrgica de Tubarão e também na área petroquímica, um grande avanço. Nesse período também foi construído a hidrelétrica de Tucuruí e a hidrelétrica de Itaipu. No período Geisel, foi promovido substancial aumento no orçamento do BNDE, via incorporação dos fundos do PIS e do PASEP. O enfoque dado a essas empresas nacionais fez com que a política de financiamento oferecida a estas empresas pudesse ter, por estas empresas, pelos agentes públicos, garantisse o sucesso dessas operações. Encontramos também, nesse período,
o governo Figueiredo, entre os anos 1979 e 1985. Figueiredo foi o quinto e último presidente do regime militar. Como ele esteve à frente do nosso país, ele concedeu anistia a todos aqueles que tiveram os seus direitos políticos suspensos durante o período da ditadura militar. Com isso, houve retorno ao país dos principais líderes políticos da oposição do regime militar. Iniciou-se um período de reorganização do Estado e também uma reorganização partidária. Houve a construção do mecanismo de transição para o Estado de Direito, o qual veio a existir no nosso país com a Constituição de 1988. Nessa época, nesse período de transição, nós encontramos ainda outras situações as quais merecem destaque. Professor Gilmar, você poderia explicar-nos quais são essas outras situações que merecem destaque do governo Figueiredo? Então, como vocês viram, a professora Raquel já bem explicou o que aconteceu no governo Figueiredo. Eu quero destacar nesse momento um detalhe que se tornou importante também, professora Raquel. Desgastado o governo e ressentido, o presidente Figueiredo se nega a passar a faixa presidencial ao seu sucessor, o vice-presidente eleito, José Sarney, que substituía o presidente eleito Tancredo Neves, que estava hospitalizado, alegando, professora, que o protocolo impedia que o presidente passasse a faixa a um vice-presidente em exercício. Isso é um feito notório que devemos de prestar atenção também. Ok, pessoal, como vocês viram, estamos no final dessa disciplina, onde tratamos sobre o regime militar e as reformas de Estado. Então, professora Raquel e eu, professor Gilmar, queremos nos colocar à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que vocês tiverem sobre como foi a gestão desses governos militares. Estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vem conosco.